Fala, gente, e aí, tudo belezinha? Então, olha só, nós temos aqui a número 3, já vamos começar corrigindo ela, tá? Hoje é só 3 exercíciozinhos, porque tem muita gente a corrigir a 1 e a 2, então hoje a gente vai corrigir só essas daí. A 3 diz o seguinte: na figura, seguir o triângulo no interior do círculo é retângulo. Sabendo que AB é igual a 48 centímetros e aqui esse segmento é 7 centímetros, tá? Esse segmento aqui que não tem letra a princípio aqui, a gente pode colocar uma letra D, por exemplo, ok? Então, a gente diz que DC é igual a 7 centímetros. A gente pode perceber, tá? Quanto que é o valor de R? Essa é a pergunta, determine a medida do raio, então por isso que eu chamei de R. Então, se nós percebermos que isso aqui tudo é 48, se está a medida do centro, então esse C seria o centro aqui, né? Então, se essa medida está no centro, indo até qualquer segmento, sempre qualquer corda que nós tivermos no círculo, sempre vai dividir esse segmento em dois. Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser 24 para um lado, 24 para o outro. A gente aplica o teorema de Pitágoras, sendo que é raio ao quadrado igual a 7 ao quadrado, daí, que é um cateto, mais o outro cateto ao quadrado. Tá? Bastante simples. Raio ao quadrado vai ser igual a 49 mais 576. Portanto, o quadrado que está fazendo a operação aqui, né, de potência, pode passar para o lado para fazer a operação de raiz, vai ficar na raiz de 625. Se nós fatorarmos o 625 para tirar a raiz quadrada, encontraremos o valor de 25. Esse é o nosso raio. Bastante simples, bastante rápido, só aplicar teorema de Pitágoras, gente. Na número 4, desculpa, falho a memória por um momento. Uma empresa deseja instalar um cabo cruzando o lago, tá? Então tem um lago, tá? Vamos fingir que isso aqui é um lago. Aí, esse lago vai do ponto A até o ponto B. Então o ponto A, digamos, está aqui. O ponto B está aqui. Daí ele faz 90 graus. Exatamente 90 graus aqui. Mas ficou meio torto. Ok. Então aqui é 180 metros. E aqui acaba sendo 150 metros. Pergunta qual que é a distância entre A e B. Bom, se é justamente um triângulo retângulo, né? Porque aqui faz 90 graus. E eu quero descobrir essa distância de A até B. Teorema de Pitágoras de novo. Só que agora o nosso número a ser descoberto não é hipotenusa. É justamente um cateto. Então a gente pode colocar esse d ao quadrado, essa distância ao quadrado, mais 150 ao quadrado. Portanto, colocando 180 ao quadrado, 18 seria 324. Então acrescento 2 zeros, igual a d ao quadrado. 150 seria 225. Tá, o 15 aqui. E acrescento 2 zeros. Vou colocar um pouquinho para baixo só para a gente concluir o cálculo. Nós temos então aqui... Ih, agora que eu percebi, eu coloquei um igual. Dá zero para ele. Tá, eu vou colocar um mais. Eu coloquei um igual. Logo, o 22.500, né, passa para o outro lado fazendo a operação contrária, então ficaríamos com 324 aqui, 0, 0, menos o 225 ali, 0, 0, que seria 32.400 e 22.500, né? Mas é que ficou mais legal falar assim. Colocando isso aqui nos resultados, nós temos ali 32.400 menos 22.500 vai dar 9.900, ok? Então, 9.900. O quadrado aqui pode passar para o outro lado já fazendo a raiz, para a gente poder calcular.
Então, se a gente colocar isso na calculadora, né, porque o cálculo ele não dá preciso, nós tirarmos a raiz quadrada vai dar aproximadamente 99,49. Se nós quiséssemos aproximar, poderíamos colocar como 99,5 aproximadamente. Aproximadamente a gente usa o tio, lembrem-se disso, né? Então, é 99,49 ou aproximadamente 99,5, mais um monte de número, porque a raiz quadrada ela não é exata, certo? Então essa foi a número 4, bastante simples, de novo, Teorema de Pitágoras. Essa matéria tem bastante Teorema de Pitágoras, já aviso a vocês. E a número 5, nós temos aqui uma questão que diz o seguinte: uma pequena estação de rádio está em um ponto A, tá? Então, digamos, desenhar uma casinha aqui com uma antena, sei lá, né? Fingir que é uma antena isso aqui. Ih, aqueles negócios. Então, esse aqui está no ponto A, é localizado a 7,5 km, então digamos aqui uma certa distância, 7,5 km, da estrada da Mandioca. Então tem uma certa estrada aqui. Vamos fazer isso bonitinho. A estação tem um alcance de 15 km em todas as direções. Se a estrada percorre o terreno em linha reta, aproximadamente quantos quilômetros dela serão cobertos pela transmissão da rádio? Então a gente tem que imaginar o seguinte: se ela faz 15 km em todas as direções, quer dizer que em todas as direções a gente tem um círculo, certo? Então a gente teria um círculo nessa redondeza aqui, digamos assim, sei lá. Vou tentar fazer um pouquinho melhor. Whatever. Portanto, essa nossa primeira medida, se a gente desenhasse um círculo, né, um pouquinho melhor, tá difícil desenhar um círculo um pouquinho melhor que esse. Melhorou. Tá? Essa medida de 7,5 seria o nosso raio, certo? Se nós temos então esse 7,5, ele acaba sendo metade, tá? Porque nós teríamos um alcance de 15 km e o dobro seria, né? Então vamos dizer que esse raio de 15 km aqui estaria, sei lá, quem sabe na metade. Ok? Então não vou colocar o 15 aqui, vamos colocar ele aqui. Ó. Então a estrada ela passa por aqui, por exemplo. Certo? É praticamente a mesma questão que nós temos ali na número 3. Então qual que seria o raio? Já que nós sabemos que isso aqui, ó, seria 15 km também. Por que ele acaba sendo 15 km também? Porque o raio é sempre raio para todos os lugares, né? Mas quantos quilômetros da rua, né? Qual que seria então essa distância? Vou até fazer de uma outra cor aqui para a gente poder enxergar. Quanto seria essa distância aqui de D? Tá? Então, do ponto aqui, né, que nós temos, até aqui. Por quê? Porque se nós descobrirmos quanto que é essa distância, nós também saberemos a distância para baixo. Tá? Porque seria o dobro, né? Multiplicar por 2 seria outra distância D. Então, sabendo que o raio é 15 e que essa medida aqui é 7,5, porque é onde encosta ali na estrada, portanto faz os 90 graus, nós ficaríamos com um triângulo mais ou menos assim. Ó. Vou desenhar aqui fora, porque ele ficou meio embaçado para a gente poder enxergar. Então, 15 e 7,5. De novo, Teorema de Pitágoras, o clássico. 15 ao quadrado igual a d ao quadrado mais 7,5 ao quadrado. Então, compreendido isso, o que nós vamos fazer? Cálculo 225 igual a d ao quadrado. 7,5 ao quadrado vai dar um número decimal. Então, a gente pode utilizar a calculadora ou fazer a conta aí à parte. Vai dar um valor de 56,25. Ok? Então, 56,25. Passa para o outro lado para a gente poder isolar esse D. Então, 225
menos 56,25, já que ele fazia mais lá do outro lado. E a gente isola esse d, fazendo a raiz quadrada dele também, né? Então, 225 menos 56,25 vai dar 168,75, praticamente 179. Ok, então, como é praticamente 169, raiz quadrada de 169 é 13. Então isso aqui vai dar aproximadamente 13 quando a gente tirar a raiz quadrada. Então, ó, quadrado passa para o outro lado. Vou até tirar esse quadrado aqui já, e daí a gente já coloca a raiz aqui. Ó, fez a raiz aqui, vai então dar 12, sei lá, 9 alguma coisa. Vamos tirar a raiz quadrada disso aqui com a calculadora. 12,99. Então, aproximadamente 13. Tá? Então, se é aproximadamente 13 e a gente tinha que multiplicar por 2, podemos dizer que a distância que vai ter daqui até aqui, né, nessa distância aqui de toda a estrada, vai ser aproximadamente 26 quilômetros, tá? Então a resposta ficaria no aproximadamente 26 quilômetros, certo? Então é isso por hoje. O videozinho é bastante curto, só para a gente tirar essas dúvidas. Qualquer coisa ainda, pode me mandar pergunta que a gente vai se ajudando, beleza? Um grande abraço, falou, nós, fui!